Nunca imaginei que um dia acordaria atrás das grades. Mas ali estava eu, sentada em uma cama de metal gelado, encostada em paredes que pareciam absorver o desespero de décadas, me perguntando como uma vida de trabalho duro, contas pagas e honestidade havia me levado àquele inferno. O barulho da porta se fechando com um estrondo ainda ecoava na minha cabeça, como um lembrete cruel de que minha liberdade não havia sido roubada por um estranho, mas pela própria pessoa em quem mais confiei, minha irmã, cuja ambição não conhecia limites. E o pior não era a prisão em si, mas a dor de perceber que minha cegueira havia me entregue de mãos atadas a ela. Imagine ser jogada na cadeia não por um crime, mas por ter sido vítima de uma armadilha urdida por sangue do seu próprio sangue, só para que ela pudesse brilhar mais. Enquanto eu tremia, dividida entre a fúria e o desespero, fiz um juramento a mim mesma, aquela não seria o fim da minha história. Se você está ouvindo isso agora, saiba que seu like ou comentário não é apenas um número. É a prova de que minha voz ressoa, de que essas histórias precisam ser contadas. E não tenho palavras para descrever o calor no peito ao saber que existem pessoas dispostas a ouvir. Cada gesto de apoio me dá forças para transformar essa dor em algo maior. Por isso, obrigada por estar aqui. Meu nome é Emily Carter, tenho 32 anos e cresci em Massachusetts, onde a vida não era luxuosa, mas era honesta, ou pelo menos eu achava, até Sofia decidir que minha integridade poderia ser usada contra mim. Ela sempre foi a mimada, a adorada, enquanto eu carregava o peso da responsabilidade. Na idade adulta, nada mudou. Ela corria atrás de atalhos e fortunas fáceis. Eu seguia trabalhando, acreditando que esforço e paciência bastavam. Como estava enganada. Sua inveja e ganância só cresceram, até que ela encontrou a maneira perfeita de me destruir. As primeiras noites na prisão me quebraram. Me senti humilhada, traída. Mas no meio daquele escuro, algo mudou. Em vez de deixar a raiva me consumir, comecei a moldá-la em um plano. Se Sofia me via como a irmã fraca que podia ser manipulada, ela iria se arrepender. Não só limparia meu nome, como faria com que pagasse por cada mentira. Foi ali, no chão frio, sozinha com meus pensamentos, que comecei a visualizar a justiça. E quanto mais refletia, mais claro ficava. A própria pessoa em quem ela mais confia, seu noivo, Daniel, poderia se tornar minha maior arma. Olhando para trás, vejo que a traição que quase acabou comigo não começou na vida adulta. Ela foi se formando nos pequenos detalhes da infância, quando Sofia era sempre a estrela, a favorita, enquanto eu era a sombra confiável que mantinha tudo em ordem. Meus pais a elogiavam linda, inteligente e especial, enquanto eu era a que devia se comportar, limpar, ajudar, aceitar sem reclamar. Se ela quebrasse algo, eu era repreendida por não ter evitado. Se esquecia a lição de casa, eu ouvia sermão por não ter lembrado. E se queria atenção, bastava um beicinho para o mundo girar ao seu redor. Ainda me lembro de seu sorrisinho enquanto eu ficava vermelha de vergonha por castigos que não merecia, aprendendo a engolir a injustiça em silêncio. Natais e aniversários marcavam ainda mais essa diferença. Ela rasgava papéis coloridos revelando bicicletas novas, vestidos brilhantes, casinhas de boneca completas, enquanto eu abria com cuidado pacotes com suéteres simples ou material escolar. Parentes a encheram de elogios, enquanto eu sorria educadamente, fingindo não ligar. Mas por dentro, a dor de ser invisível doía como uma faca. Diziam a mim mesma que família era mais importante que ciúmes, que um dia ela amadureceria, que minha paciência provaria meu valor. A verdade? Cada presente injusto, cada elogio imerecido só alimentava sua crença de que o mundo lhe devia tudo, de que regras eram para os outros, nunca para ela. A astúcia de Sofia era perigosa justamente por parecer inofensiva, quase encantadora. Os outros a viam como doce, mas ela aprendeu cedo a manipular as pessoas. Se queria meu dinheiro, inventava uma história sobre um projeto escolar e gastava tudo em doces. Se precisava de meu tempo, fingia estar doente para que eu fizesse suas tarefas. Se mentia para um professor, ficava de lado, inocente, enquanto eu arcava com a culpa. Nunca pediu desculpas, nunca sentiu remorso. Só ficava mais confiante a cada vez que eu absorvia o castigo por ela. Lembro de noite sozinha, abraçada ao travesseiro, me perguntando se era assim que irmãs deviam ser, se meu papel era protegê-la das consequências. Não percebia que a cada vez que me calava, a cada vez que cedia, eu a ensinava a lição mais cruel, que poderia me usar como quisesse, sem limites. Na adolescência, a distância entre nós se tornou um abismo. Ela vivia como uma princesa, caronas para festas, roupas novas, aprovação constante, enquanto eu trabalhava dobrado no restaurante para juntar dinheiro para a faculdade. Sempre exausta, sempre ignorada.
Na cidade falavam dela como encantadora, divertida, ambiciosa, de mim como responsável, séria, sem graça. Nunca deixei transparecer o ressentimento, mas uma dor quietinha ardia dentro de mim, que eu jamais ousava compartilhar. Escolhi a paz em vez de confrontos, o silêncio em vez de brigas, achando que assim manteria a família unida. O preço desse silêncio, porém, foi alto. Sofia aprendeu que poderia me usar sem freios. Cresceu acreditando que eu era sua rede de segurança, seu escudo, seu degrau. E quando chegamos à vida adulta, já nem me via como irmã. Via em mim alguém que podia moldar, enganar e descartar quando bem entendesse. Essa foi a parte mais cruel. As raízes da traição nunca estiveram escondidas. Foram regadas dia após dia, bem na minha frente, desde a infância. Com o tempo, nossas vidas tomaram rumos opostos, como se tivéssemos sido criadas em mundos distintos, apesar de dividirmos o mesmo teto por anos. Eu me formei em contabilidade, trabalhei horas a fio em escritórios pequenos e construí uma vida baseada em disciplina, economia e um conforto modestinho. Meu apartamento não era luxuoso, mas era meu, e cada centavo do aluguel era pago com orgulho, fruto de um trabalho honesto. Sofia, por outro lado, flutuava pela vida como uma borboleta, atrás de luxos que nunca conquistou. Sempre namorando homens que bancavam suas próximas aventuras, sem nunca se importar com o rastro de destruição que deixava para trás. Cometido um crime, mas ali estavam eles com expressões duras e olhares que me julgavam antes mesmo de eu abrir a boca. Um dos policiais, alto, com uma cicatriz na sobrancelha, jogou um maço de documentos sobre a mesa da minha cozinha, folhas que eu reconheci instantaneamente. Assinaturas que eram minhas, mas em contratos que eu nunca havia lido de verdade. Números que somavam dívidas que eu nunca havia feito. E no centro de tudo, o nome de Sofia estampado como beneficiária, enquanto o meu aparecia como responsável. Você sabe do que se trata, senhora? Perguntou o policial, como se já soubesse a resposta. Eu balancei a cabeça, mas as palavras não saíram. Minha garganta estava seca, como se alguém tivesse enchido minha boca de areia. Aqueles papéis que eu havia assinado com um sorriso bobo, confiante na irmandade que Sofia sempre soube manipular, agora me olhavam como provas de uma traição que eu nunca imaginei possível. Enquanto os policiais revistavam meu apartamento pegando extratos bancários, meu notebook, até a caixa de sapatos onde eu guardava recibos antigos por pura paranoia, uma verdade cruel se instalou em mim. Eu não era vítima de um erro. Eu era vítima da minha própria irmã. E o pior, Daniel não estava ali para defendê-la. Nem um telefonema, nem um advogado enviado às pressas. Só o silêncio ensurdecedor de quem já sabia demais. Quando finalmente me deixaram sentar com as mãos trêmulas em torno de um copo d'água que outro policial me ofereceu mais por pena do que por gentileza, percebi o quão profundamente Sofia havia me afundado. Não eram apenas dívidas. Era minha reputação, meu nome e minha carreira, tudo construído com suor e honestidade, agora manchado por uma armadilha que ela havia arquitetado com precisão cirúrgica. E o mais doía não era o golpe financeiro, mas a certeza de que enquanto eu apodrecia na dúvida e no medo, ela estava em algum lugar, sorrindo, talvez até comemorando com uma taça do champanhe que nunca pagou. Porque Sofia sempre soube que no fim eu seria a última a cair. E dessa vez ela tinha certeza de que não haveria rede para me segurar. Levaram o que nunca foi meu. Mas quando as algemas se fecharam em torno dos meus pulsos, com os vizinhos espiando pelas frestas das portas, os sussurros de descrença cortando o ar como lâminas, foi o olhar deles que me dilacerou mais do que qualquer aço. Na delegacia, a humilhação se desdobrou em câmera lenta, cada detalhe gravando-se na minha alma como uma marca-fogo. As luzes fluorescentes cruéis destacavam cada rugas de exaustão no meu rosto, como se já tivesse sido condenada antes mesmo do julgamento. E então vieram os papéis, empurrados na minha direção um após o outro, cada um com a minha assinatura, cada um me atando a crimes que nunca cometi. Reconheci a caligrafia, os meus próprios traços meticulosos, mas o contexto estava distorcido, retorcido como um espelho quebrado. Documentos que eu achava inofensivos haviam se transformado em empréstimos, contratos, dívidas que me amarrava a milhares de dólares que nunca tocaram minhas mãos. Tentei explicar, a voz trêmula, que minha irmã havia me pedido para assinar, que eu confiei nela, que nada daquilo era o que parecia. Mas os policiais trocaram olhares que diziam tudo. Minhas desculpas eram mais uma mentira entre tantas e aos olhos deles, eu não passava de mais uma criminosa tentando se safar. Afoguei-me em provas que não eram minhas, mas que carregavam o meu nome como uma máscara. O tribunal virou um palanque onde minha vida foi desmontada peça por peça, cada palavra contra mim mais afiada que uma lâmina.
O promotor me pintou como uma ladra astuta que se escondeu atrás de uma fachada respeitável enquanto roubava nas sombras, fingindo viver uma vida modesta. E a cada acusação, minhas chances de liberdade minguavam como areia entre os dedos. Sofia estava lá entre os espectadores ao lado de Daniel, o retrato perfeito da irmã ferida. Seus olhos brilhavam com lágrimas falsas, os lábios tremiam enquanto sussurrava para os parentes sobre como estava de coração partido ao me ver destruir a mim mesma. Meus pais evitavam meu olhar, os rostos pálidos de vergonha, e o peso da decepção deles quase me esmagou mais do que as próprias acusações. O juiz mal me olhou quando o martelo desceu. Aquele único som destruiu minha reputação, meu futuro, até a essência de quem eu era. Fui rotulada como culpada antes mesmo de ter chance de respirar. A viagem para a prisão foi como uma descida a um mundo paralelo, cada curva das rodas me arrastando mais longe da pessoa que eu havia sido. Encostei o rosto nas grades sujas da van, as lágrimas embaçando as ruas que já percorri livremente, e tudo em que conseguia pensar era na facilidade com que Sofia me havia destruído. Cada sacrifício, cada escolha honesta, cada vez que a defendi quando éramos crianças, tudo havia sido torcido em correntes, agora cortando minha pele. Quando a porta da cela bateu pela primeira vez, o som ecoou dentro de mim, definitivo e impiedoso. Mas em vez de me quebrar por completo, algo escuro começou a tomar forma. A raiva subiu pelas frestas do meu desespero, solidificando-se em algo mais duro, mais frio, mais perigoso. Sabia que haviam me jogado naquele poço, mas também sabia de uma coisa com certeza: não ficaria ali para sempre. E quando saísse não apenas limparia meu nome, reduziria o mundo perfeito dela a cinzas. A prisão me roubou tudo que achava que me definia. As primeiras semanas foram como ser atirada em um lugar onde o tempo parava, os dias se fundindo em uma massa cinzenta, marcada apenas pelo estrondo das portas de metal e o eco oco dos passos nos corredores. A cela era pequena, fria, cheirava a ferrugem e concreto úmido. Todas as noites eu me deitava no colchão fino, ouvindo os choros e as discussões de mulheres que, como eu, haviam perdido a liberdade. No começo não conseguia parar de tremer, de reviver o momento da minha prisão, o espanto nos rostos dos vizinhos, a vergonha nos lábios dos meus pais. Mas acima de tudo, a imagem de Sofia sentada naquela sala de audiências, fingindo chorar por mim, quando era exatamente por causa dela que eu estava ali. Cada lágrima que derramei tinha gosto de traição. E no entanto, mesmo enquanto me desmoronava, algo dentro de mim começou a mudar. Porque a dor, quando não tem para onde ir, endurece até virar determinação. O silêncio dos meus pais foi uma ferida mais profunda que as paredes da prisão. Sempre achei que não importa o que eles acreditariam em mim, mas a lealdade deles havia sido envenenada pelas mentiras de Sofia. Cartas que enviei voltaram sem resposta, e as poucas ligações que me permitiram foram curtas, cheias de hesitação e decepção em suas vozes. Sofia me visitou uma vez, do outro lado do vidro, com lágrimas de jacaré escorrendo pelo rosto, dizendo o quanto sentia que eu tivesse me envolvido em mais decisões. Quase me atirei contra o vidro, gritando, mas me contive e mostrar minha fúria seria só mais um presente para o ego dela. Fiquei em silêncio, encarando seus cabelos impecáveis, seu sorrisinho satisfeito. E foi então que entendi, ela não queria apenas me punir, queria me apagar, substituir, esquecer. Aquele foi o momento em que minha raiva se transformou em algo mais afiado. Eu não seria apagada. À medida que as semanas arrastavam-se, passei a observar tudo ao meu redor com novos olhos, usando as longas horas de confinamento não para desistir, mas para planejar. Revivi cada detalhe do esquema de Sofia, a forma como me manipulou para assinar aqueles papéis, como fingiu inocência na frente de Daniel, como usou a fé cega dos nossos pais contra mim. Anotava ideias nas margens dos poucos livros que conseguia pegar, rabiscando observações sobre brechas, timing, possibilidades. Ouvi com atenção quando outras detentas falavam de truques, golpes, sobrevivência. Não porque quisesse me tornar como elas, mas porque aprendi que o poder muitas vezes se esconde onde menos se espera. Pela primeira vez na vida, parei de pensar como a irmã obediente que mantinha a paz a qualquer custo, e comecei a pensar como alguém que se prepara para a guerra. A semente da vingança crescia a cada dia, alimentada pela amargura da traição e pelo silêncio daqueles que deveriam ter me defendido. Quanto mais refletia, mais clara ficava a minha visão. Se Sofia havia me tirado a liberdade, eu tiraria dela a única coisa que realmente valorizava, sua imagem, sua vida perfeita, a ilusão cuidadosamente construída. Percebi que todo o mundo dela dependia de Daniel, do casamento, do futuro que ela havia erguido ao redor dele como um castelo de cartas.
E se eu conseguisse rachar aqueles alicerces, a estrutura inteira desabaria. Sussurrava para mim mesma à noite que ela havia cometido um erro fatal. Achou que me trancar me deixaria impotente. Mas, na verdade, ela me deu tempo. E tempo nas mãos de quem não tem mais nada a perder é a arma mais perigosa que existe. Então, atrás daquelas grades, comecei a forjar não apenas uma defesa, mas um plano de vingança que a atingiria onde mais doía. Daniel não era o homem superficial que Sofia queria que todos acreditassem que ele fosse. E aos poucos, como uma rachadura silenciosa se alastrando pelo gesso, suas dúvidas começaram a transparecer por baixo do verniz da vida perfeita deles. Ele notava pequenas coisas que não faziam sentido, noites em que o celular de Sofia vibrava e ela saía com um olhar mais nervoso do que privado. Saques de contas que não haviam sido discutidos, justificativas que soavam ensaiadas demais. E pior de tudo, o modo como ela evitava falar do meu nome, como se a minha existência fosse uma mancha que não podia ser removida, apenas ignorada. Mas ignorar não apaga. E Daniel, sem saber, estava prestes a descobrir que as sombras que rastejavam pelos cantos do paraíso de Sofia tinham dentes. E eles estavam afiados, desmoronando em compreensão tardia. Essa imagem se tornou o combustível que me mantinha acordada à noite, traçando estratégias entre as grades. Porque Sofia não era apenas uma mentirosa habilidosa, ela era uma artista da ilusão. Ilusões se desmontam quando a plateia vê os fios. Daniel, sem querer, havia me dado mais do que provas. Ele me dera um mapa dos pontos fracos dela, os jantares com a família dele, onde ela se exibia como a noiva perfeita, as postagens meticulosas nas redes sociais, onde cada sorriso era calculado para esconder as rachaduras, o noivado que para ela não era sobre amor, mas sobre a performance de uma vida que nunca existiu. E se eu pudesse fazer com que essa performance desabasse ao vivo, diante dos olhos de quem ela mais queria impressionar? A ideia me queimava por dentro, uma mistura de vergonha e desejo. Eu nunca havia sido cruel por prazer, mas a crueldade de Sofia não tinha sido um acidente, tinha sido método. Ela me havia destruído em público com sorrisos e lágrimas falsas, enquanto sussurrava para os outros que eu era instável, perigosa, merecedora do que me acontecia. Agora a justiça do tribunal poderia me absolver, mas só a justiça das consequências faria com que ela soubesse o que era ter o mundo virar as costas. Comecei a anotar tudo, os nomes dos convidados do casamento, os lugares onde ela mais gostava de ser vista, os pequenos detalhes que ela achava que ninguém notava, como o modo como ajustava o anel de noivado antes de tirar uma foto, ou como sua voz ficava mais aguda quando mentia para a sogra. Cada observação era uma arma. E eu aprendi na prisão que as armas mais eficientes não são as que matam, mas as que deixam cicatrizes visíveis. O plano tomou forma como um veneno lento. Não seria um escândalo barulhento, mas uma erosão calculada, uma mensagem anônima aqui, uma pergunta inconveniente ali, uma prova plantada onde ela menos esperasse. O objetivo não era apenas provar minha inocência, mas fazer com que Sofia vivesse o mesmo pânico que eu havia sentido. Aquele momento em que você percebe que todas as portas estão se fechando, que as pessoas que juravam te amar agora te olham com dúvida, que a vida que você construiu não passa de um castelo de cartas prestes a desabar. E Daniel? Ele não sabia que estava me dando as ferramentas para algo além da absolvição. Quando me entregou aqueles papéis, ele pensou que estava apenas ajudando a corrigir uma injustiça. Mas a verdade é que ele havia acendido um fósforo em um quarto cheio de gás. Porque Sofia não ia cair sozinha, ela ia levar consigo a imagem imaculada que tanto prezava, e eu estaria lá, não mais como vítima, mas como a mão que puxou o tapete debaixo dos seus pés. A primeira peça do dominó seria uma ligação anônima para a mãe dele, aquela mulher que olhava para Sofia como se ela fosse a filha que nunca teve. Uma pergunta simples: você sabia que o vestido de noiva dela foi pago com dinheiro que sumiu da conta da empresa do seu filho? Não uma acusação, apenas uma semente de dúvida plantada no lugar onde doeria mais. Depois veriam os outros, os amigos que admiravam o casal, os parceiros de negócios que confiaram nela, até mesmo as amigas que invejavam sua vida perfeita. E quando as rachaduras começassem a aparecer, quando os olhares se voltassem para ela com desconfiança, quando Daniel finalmente olhasse nos olhos da mulher que amava e visse a estranha que ela sempre foi, só então eu me permitiria sorrir, não por vingança mas por equilíbrio. Porque o mundo tinha me ensinado que às vezes a única maneira de sair da escuridão é arrastar para lá quem te empurrou. O destino a provar que ela era invencível. Cada palavra do juramento soava como um desafio lançado diretamente a mim, como se ela soubesse que eu estava ali, escondida entre as sombras, e ainda assim escolhesse me ignorar.
Mas eu não era mais a irmã que se encolhia. Não era mais a mulher que aceitava ser apagada. E quando o pastor pediu que Daniel repetisse suas promessas, quando sua voz, aquela voz que eu conhecia tão bem, hesitou por apenas um segundo, eu soube que ele também sentia o peso daquilo. Um segundo de dúvida, de culpa, de algo que não era amor. Um segundo que só eu percebi, mas que foi suficiente para me dizer que o plano estava certo. Que ele estava pronto. Foi então que me movi. Não com pressa, não com desespero. Com a calma de quem sabe que o próximo passo é inevitável. Meus dedos deslizaram pelo tecido do vestido, encontrando o pequeno dispositivo no bolso costurado secretamente. Um toque, e a tela do meu telefone iluminou a escuridão sob a mesa onde eu me sentava, afastada dos olhares. Outro toque, e o vídeo começou a ser transmitido, silencioso e mortal, para cada uma das telas estrategicamente posicionadas ao redor do salão. Os primeiros segundos passaram despercebidos. Os convidados ainda sorriam, os fotógrafos ainda capturavam o momento, Sofia ainda se exibia como a noiva perfeita. Até que o primeiro murmúrio cortou o ar. Um celular vibrou em uma mesa próxima. Uma mulher franziu o senho ao ver a notificação que acabará de receber. Seu marido inclinou-se, os olhos se arregalando. Em seguida, outro convidado baixou o olhar para sua tela, a expressão congelando em choque. E então, como uma onda, o silenciou se espalhou. O vídeo rolava em loop inescapável. Daniel nu de mentiras, os lábios nos meus, as mãos que deveriam estar prometendo fidelidade a Sofia agora traindo-a de todas as formas possíveis. Não havia edição, não havia desculpa. Era a verdade crua, jogada como um punhal no centro do peito dela. Sofia girou a cabeça lentamente, como se o próprio ar tivesse se tornado denso demais para respirar. Seu sorriso se desfez. Os dedos que segundos antes apertavam os de Daniel com posse, agora tremiam. Ela olhou para as telas. Para os rostos dos convidados, que iam da curiosidade ao nojo em questão de segundos. Para o noivo, cujo rosto estava pálido como a morte. E então, finalmente, ela me viu. Seus olhos encontraram os meus através da multidão, e pela primeira vez na vida, Sofia não teve palavras. Não houve gritos, não houve acusações. Apenas o som de seu próprio mundo desabando, peça por peça, enquanto as pessoas que ela tanto quis impressionar agora a encaravam com a mesma frieza com que um dia me trataram. O pastor parou de falar. A música cessou. Até os garçons congelaram, bandejas suspensas no ar como se o tempo tivesse parado. E foi nesse silêncio, esse silêncio delicioso, sufocante, que eu me levantei. Não para explicar, não para justificar, para testemunhar. Porque Sofia havia passado anos construindo uma fachada de perfeição, e eu tinha acabado de arrancá-la com minhas próprias mãos. Não restava mais nada a dizer. As provas estavam ali pulsando nas telas, gravadas nos olhares de cada pessoa naquela sala. Ela havia me roubado a vida, a reputação, o futuro. Agora eu lhe roubava a única coisa que ela realmente valorizava, a ilusão de que era intocável. E quando Daniel, por fim, soltou sua mão e deu um passo para trás, como se só então percebesse o veneno que havia ingerido, eu soube que estava feito. Sofia não era mais a vitoriosa. Era apenas mais uma mulher traída. E eu... Pela primeira vez em anos, eu respirava. O ar pareceu se solidificar, como se o próprio destino tivesse pausado para saborear aquele instante. Não houve mais música, nem risos, nem o brilho dos cristais balançando sob a luz dos lustres. Só o eco dos seus passos arrastados, o farfalhar da seda rasgando contra o mármore, e o som úmido das suas lágrimas caindo sobre o tecido que deveria ter sido seu troféu. Ela desapareceu além daqueles portões de carvalho, e com ela, se foi todo o poder que um dia a fez intocável. O silêncio que se seguiu não era vazio, era carregado, denso, como um momento depois de um tiro antes que o corpo caia. Os convidados permaneciam imóveis, alguns com as mãos sobre a boca, outros com os olhos arregalados, como se testemunhassem não o fim de um casamento, mas o desmoronamento de um mito. Aquelas pessoas que minutos antes sorriam e brindavam ao seu nome, agora se entreolhavam com uma mistura de nojo e fascínio mórbido, como se tivessem acabado de descobrir que a deusa aos seus pés era feita de barro. E então, como um sinal, o primeiro murmúrio quebrou o encanto. Uma mulher sussurrou algo para o marido, que balançou a cabeça em desdém. Outro homem soltou uma risada seca, sem humor, como se só então compreendesse a ironia cruel daquela noite. Em segundos, o salão explodiu em vozes e perguntas, exclamações, teorias atiradas ao ar como facas. Você viu os documentos? Aquele vídeo, meu Deus! E pensar que quase acreditamos nela. As palavras se chocavam, uma avalanche de julgamentos que Sofia não estava mais ali para ouvir, mas que ecoariam por anos, manchando cada memória que ela já teve.
Meu pai finalmente se levantou. Seu rosto estava cinzento, como se envelhecesse diante dos meus olhos. Ele não olhou para mim, talvez não pudesse. Em vez disso, seus dedos tremiam ao ajustar a gravata, um gesto automático patético, como se ainda houvesse alguma dignidade a ser preservada. Minha mãe, por sua vez, soluçava baixinho, as lágrimas escorrendo sobre o tecido do vestido que havia escolhido com tanto cuidado para o grande dia da filha predileta. Ela não tentou me abraçar, não tentou justificar, só balançava a cabeça, como se repetisse para si mesma que aquilo não poderia ser real. Daniel, porém, não se moveu. Permanecia onde estava, as mãos nos bolsos, o rosto uma máscara de indiferença tão perfeita que quase doía. Não havia triunfo em seus olhos nem alívio. Só um cansaço profundo, como se ele também tivesse sido arrastado por aquela tempestade e só agora pudesse finalmente descansar. Quando nossos olhares se encontraram, não trocamos palavras. Não eram necessárias. Ele apenas assentiu. Um gesto mínimo, quase imperceptível, e eu soube que daquele momento em diante, não haveria mais segredos entre nós. Não depois daquilo. Os oficiais fecharam as portas atrás deles com um estrondo surdo, e o som pareceu selar algo, não apenas o destino de Sofia, mas o fim de uma era. O salão, que deveria ter sido palco de um conto de fadas, agora cheirava a cinzas. Os arranjos de flores, antes impecáveis, murchavam visivelmente sob o peso do escândalo. Até o ar-condicionado parecia ter desistido, deixando o ambiente abafado, pesado, como se as paredes mesmas sufocassem sob o peso da vergonha alheia. E então, lentamente, os convidados começaram a se mover. Alguns saíram em grupos apertados, sussurrando, lançando olhares furtivos para trás, como se temessem que a desgraça fosse contagiosa. Outros ficaram paralisados, como se não soubessem como reagir à queda de um ídolo que haviam ajudado a construir. Vi uma das amigas mais próximas de Sofia, aquela que sempre ria dos seus comentários ácidos sobre mim, arrancar o broche de pérolas que ganhará como presente e jogá-lo sobre a mesa, como se o simples toque da joia queimasse. Um homem que certa vez me disse que eu nunca seria nada além de a sombra da Sofia, agora evitava meu olhar, as bochechas ardendo em vergonha. Eu não sorri, não comemorei. Não era isso. Era algo mais profundo, mais primitivo. A sensação de, depois de anos engolindo silêncios, finalmente respirar sem que o ar queimasse. Não havia vitória em ver uma pessoa destruída, mas havia justiça. E, pela primeira vez em muito tempo, o mundo parecia estar no lugar certo. Quando o último convidado se foi, quando os funcionários do salão começaram a apagar as luzes, uma a uma, e quando só restaram os vestígios da festa que nunca aconteceu, taças pela metade, guardanapos amassados, o rastro de um vestido arrastado no chão, eu me permiti fechar os olhos. Não por alívio, mas porque, pela primeira vez em anos, eu não precisava mais me esconder. Ao vê-la arrastada em grilhões, o véu jogado no chão como um estandarte rasgado de uma batalha perdida, senti anos de humilhação e traição se dissolverem em um único suspiro. Embora meu corpo tremesse com a força daquele momento, minha alma nunca esteve tão ereta, tão inquebrantável. Poucos dias depois, o tribunal declarou oficialmente: as acusações contra mim eram infundadas, as provas fabricadas por Sofia falsas. Ouvir o juiz proclamar minha inocência foi como emergir de um afogamento lento, depois de meses sob águas geladas. Saí daqueles degraus de mármore com o céu mais azul do que qualquer lembrança, cada passo meu ecoando como um manifesto. Não era mais a vítima que ela tentou apagar, mas a sobrevivente que testemunhou sua queda. Os meses roubados entre grades jamais me seriam devolvidos. Mas a dignidade recuperada? Essa não tinha preço. Porque a verdade, mesmo quando tardia, sempre rompe as frestas das mentiras até explodir em luz. A vida depois não foi fácil, mas se tornou uma reconstrução metódica, tijolo por tijolo, como uma casa que ressurge mais forte após a tempestade. Meu escritório, que me havia descartado ao primeiro sinal de escândalo, me chamou de volta com desculpas murmuradas. Colegas que antes desviavam o olhar agora se aproximavam com uma gentileza constrangida, alguns confessando em voz baixa que duvidaram de mim, mas que agora se aliviavam ao ver a justiça feita. Vizinhos que sussurravam calúnias nos corredores passavam a me cumprimentar na rua, envergonhados por seu próprio mexerico, oferecendo pequenos gestos de reparação que doíam e saravam ao mesmo tempo. Até estranhos que haviam comparecido ao casamento espalhavam a história do desfecho de Sofia. E eu passei a caminhar pela cidade com a cabeça erguida, não mais objeto de pena, mas de um respeito silencioso por ter suportado o que poucos suportariam. Meus pais vieram até mim, lentos e quebrados pela própria cegueira.
Suas vozes, antes duras, agora tremiam de arrependimento enquanto admitiam o erro de me abandonarem quando mais precisei. Não apagou a dor, mas aquelas palavras, tão macias, tão sinceras quanto nunca as ouvirá, marcaram o início de uma cicatrização. E pela primeira vez na vida, vi em seus olhos o respeito que busquei desde criança. Já Sofia. Seu destino se selou no instante em que aquelas algemas frias se fecharam em seus pulsos. A ironia de sua ruína foi mais cortante que qualquer lâmina. A mulher que caminhava pela vida convencida de sua intocabilidade agora apodrecia entre quatro paredes cinzentas, despojada de joias, vestidos e daquele sorriso calculado, reduzida ao mesmo cativeiro que um dia decretou para mim. Os mesmos que ela cortejava para admiração agora torciam o nariz ao seu nome, balançando a cabeça ao lembrar do espetáculo de seu casamento transformado em seu próprio funeral público. Quanto a Daniel, o troféu que exibirá com tanto orgulho, ele se afastou sem hesitar. Não por mim, mas porque enfim enxergou a verdade da mulher que quase desposou. Ele fora sua prova de triunfo, no fim foi minha testemunha de honra. Ela permaneceu na prisão, amarga e sozinha, revivendo em loop a memória de sua queda. E a justiça não poderia ter sido mais precisa. A irmã que tentou destruir foi justamente quem garantiu que nunca mais se levantasse. Hoje, quando olho para trás, já não me vejo como a irmã frágil que engolia injustiças em silêncio. Vejo uma mulher forjada no fogo, temperada, mais sábia e impossível de ser dobrada. Minha vingança não foi o que imaginei quando a porta da cela se fechou pela primeira vez, ela nasceu das cinzas do que sofri. Prova de que até as traições mais escuras podem se transformar em força quando você se recusa a se partir. E se há uma lição que quero que leve consigo é esta: a ganância cega o coração, a traição corrói a alma, mas a verdade é paciente e sempre vence. Mentiras podem brilhar por uma estação, mas seu fulgor se apaga. E quando desmoronam, a justiça que as segue é mais doce que qualquer consolo roubado pela desonestidade. Aprendi da maneira mais dura que o silêncio não é lealdade, que a bondade sem limites vira fraqueza e que, às vezes, a única forma de sarar é deixar que aqueles que nos feriram carreguem o peso de sua própria crueldade. No fim, Sofia perdeu tudo. Eu ganhei não só minha liberdade, mas minha voz. E esse tipo de vitória, ninguém jamais poderá tirá-la de mim.